Começando mais um podcast do Café com Negócios, eu tenho a honra de receber aqui no Senac Hub Academy essa primeira... desculpa, gente, preciso começar aqui, eu preciso corrigir essa entrada aqui. Começando o nosso Café com Negócio diretamente do Senac Hub Academy, a casa do Café com Negócio. Aqui, verdadeiramente, eu me sinto em casa, o Café com Negócio se sente em casa porque o Senac Hub Academy talvez seja um dos espaços mais inovadores e disruptivos do nosso estado. Obrigado, Senac Hub, por deixar o Café com Negócio fazer parte dessa história. E para fazer parte da história de hoje, do episódio de hoje, eu recebo aqui o meu amigo Arlan Roque. O Arlan Roque, que é diretor de expansão e vendas corporativas da Cacau Show, onde atua há mais de 2 décadas liderando projetos de crescimento, franquias e desenvolvimento de negócios em todo o Brasil. Meu professor Arlan Roque, seja bem-vindo ao Café com Negócio pela primeira vez. Saúde, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você, viu? Vamos lá. De uma visita técnica, de uma missão técnica no seu escritório, no escritório da Cacau Show, e através dessa conexão nós estamos aqui hoje. Em primeiro lugar, obrigado por ter você aqui conosco, ter você aqui em Campo Grande participando do Café com Negócio, mas agora participando aqui do podcast. Bem, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazerzão estar aqui para contar um pouco de história, para poder dividir com você um pouquinho da minha história, da Cacau Show, falar sobre empreendedorismo, sobre franquias, esse modelo de negócio, esse sistema de negócio tão azeitado no Brasil e que gera tanta oportunidade, né, num país que precisa, que tem empreendedores, que tem gente querendo fazer acontecer, e encontra no franchising uma forma, eu não diria que um atalho, como alguns definem, né, que o franchising ele oferece um atalho para o empreendedorismo. Eu prefiro dizer que o franchising ele oferece uma plataforma de experiência, de aprendizado e de oportunidades para o empreendedor brasileiro. Antes da gente entrar nesse mundo do franchise, porque é um mundo, é um universo do franchise, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o Arlan Roque, da onde ele foi, da onde ele veio, como tudo começou, e aí chegando nessa história linda junto com a Cacau Show. Muito bem, Dijan. Eu sou o Arlan, pai de Maria Luísa e Alice, e marido da minha doce Ana Paula. Duas pequenininhas, né? É isso, uma com 3 e outra com 11 anos, né? E marido da Ana Paula. Que é quem manda, na verdade. Que é quem manda. Dona Ana Paula. É quem me permitiu estar aqui hoje, inclusive. Eu falo que quem tem uma Ana tem tudo na vida, você sabe, né? Inclusive muita ordem, né? Bota ordem na casa mesmo, manda mesmo. Pois é. Quantos anos? E aí me conta um pouco da história profissional. Rapaz, eu fiz minha 22ª Páscoa esse ano na Cacau Show. É uma história interessante, porque quando... Sobreviveu a todas. Sobrevivi a todas. Quando eu entrei na Cacau, que ainda era no escritório da Casa Verde, onde nasceu a empresa, e ao final da primeira semana, né, na primeira sexta-feira, ali eu tomei uma decisão que eu não consegui cumprir até hoje, porque a decisão que eu tomei ali foi, olha, esse lugar aqui ele é meio maluco, eu vou ficar 1 ano aqui, mas eu não passo de 1 ano nessa empresa. Já vou botar meu limite. E aí se vão para 22, entendeu? Eles passaram-se 22, né? Estou no 23º ano. E eram 50 lojas ainda lá onde nasceu, na Casa Verde. Tem um pouquinho a mais agora, né? Daqui a pouco nós vamos falar disso. Daqui a pouco a gente fala, tem um pouquinho a mais. Mas eu queria te perguntar, antes da gente seguir nesse papo, eu não posso perder essa pergunta, porque é uma pergunta fundamental. Existe uma Páscoa diferente da outra ou todas são iguais? Não, todas são diferentes. Não existe uma Páscoa igual. É uma emoção igual a outra. Sempre uma emoção, né? É um negócio interessante, porque veja, é um negócio para quem está na indústria de chocolate que responde por aproximadamente 30% do faturamento anual. Caraca. Então ali tem uma concentração muito grande. Uma campanha que tem em torno de 45, 50 dias de duração. Mas desses 30%, Dijan, que representa, né, no ano, 90% desses 30% acontecem nos últimos 10 dias. Caraca. Então nós estamos falando que quase 30% do ano acontece em 10 dias de 360. Né? Então a operação de Páscoa, a indústria começa a produzir ovo de Páscoa em julho, em agosto para o ano seguinte. Mas isso não quer dizer que a responsabilidade, planejamento, não sei o que, isso fica só por em cima da hora. Planejamento começa no dia seguinte que termina a Páscoa, talvez, é isso? No dia seguinte. Mas é verdadeiro dizer no dia seguinte, porque eu ia falar o seguinte, no mês seguinte. É que no mês seguinte a gente lança para o franqueado, mas nós já fizemos a Páscoa antes. Então quando está acontecendo
acontecendo. Por exemplo, a Páscoa 2026, quando ela aconteceu, a nossa Páscoa 2027 ela estava praticamente pronta. Claro que a gente espera o evento acontecer, porque aí para ter ajustes diante do comportamento de venda, para, né, ser mais assertivo. Mas um mês depois da Páscoa deste ano, o nosso franqueado ele compra a Páscoa do ano seguinte. Claro que isso aí é repleto são quase 40 anos atuando na Páscoa, mais de 20 anos como franqueadora, né? Então tem uma série de estatísticas, de histórico. Sim. Hoje a gente tem uma base gigantesco. Hoje a gente consegue ter medições que é interessante porque há 20 anos a gente não tinha, né? E cada ano vai aumentando essa base estatística. E essas medições já está trazendo Monjaro nas medições ou não? Então, a gente ainda não está, a gente ainda não está sentindo esse impacto na rede. O consumidor ele deixou de consumir. Agora, talvez... Que é pontual, Orlando? Eu fico imaginando aqui pelo seguinte, porque a gente não come ovo de Páscoa todos os dias. Então, como é pontual, não é só uma vez no ano, então tenho esse prazer momentâneo e posso passar. Mas você sabe que a nossa crença que o chamado efeito Monjaro, ele possa ser favorável a nós no aumento do consumo, Djan. Porque nós estamos falando do chocolate de verdade? Nós estamos falando de chocolate de verdade. Outra, aquela pessoa que ela se policiava demais para ela não consumir. Agora ela sabe que ela pode continuar moderando, né, mas ela pode consumir um pouco mais. Outra, nós temos, aliás, você experimentar o nosso chocolate La Creme zero açúcar e experimentar o La Creme tradicional não zero açúcar. Trouxe pra gente, é esse que eu trouxe para vocês. Você não percebe diferença nenhuma. Eu nem percebia, inclusive, a existência dele, inclusive. Ele é tão imperceptível que eu não enxerguei ele, que você acredita? Mas você não percebe diferença nenhuma no produto. É o chocolate zero açúcar do mercado que ele mais se aproxima em questão de sabor tradicional. Não, pode experimentar. Então, assim, a gente ainda não está sentindo algum efeito negativo em relação ao efeito Monjaro. Mas eu digo até, não sei nem se é negativo ou positivo, mas o que eu imaginei foi o seguinte. Positivo. Mas o que eu acredito é o seguinte, professor, pela minha visão, assim, lá em casa a gente tem, não é do chocolate, mas quando vai pro chocolate, vai no chocolate... Né, porque é o momento que você vai pro chocolate, você vai no chocolate, porque não é aquele negócio, puta, eu não vivo sem doce. Lá em casa, pessoal, a gente passa sem doce com tranquilidade. Mas como vai comer doce, come um doce de verdade, de né? qualidade, então, eu acho que esse efeito, porque eu já tenho eu ouço de muitas pessoas, e aí posso te falar isso depois que nós estivemos lá na missão técnica, e aí até publiquei algumas coisas, as pessoas falando assim, putz, mas a Cacau Show é chocolate de verdade, né? Você sente isso, você vê isso no mercado acontecendo? Não, Djan, isso ou é uma coisa, somente? Isso é uma coisa que a gente nunca abriu mão, né? O chocolate Cacau Show ele sempre foi produzido com as matérias-primas básicas que formam o chocolate de verdade. Mesmo açúcar, nesse volume gigantesco leite, que nós estamos falando. Mesmo nesse volume gigantesco. Açúcar, leite, massa de cacau e manteiga de cacau, e os aromas, os sabores. É interessante porque nos últimos 2 anos, né, isso o mercado falou muito nisso, da alta do cacau. Nós tivemos nós estamos em 26, 25. Não, veja só, abrimos um janeiro de 2025, 25 essa virada, isso mesmo, um janeiro de 25, com a tonelada do cacau, commodity, cotado na Bolsa de Valores de Nova York, que é $2.500. Chegamos em julho do mesmo ano a $12.000. Então foi um desespero no mercado. Daí a brincadeira do sabor chocolate que muitas marcas adotaram, ou de diminuir a embalagem. E a gente... Tem uma questão de a gente ter estoque, tem uma questão de compras futuras feitas, mas a gente sentiu também um pouco esse impacto. Primeira decisão, não tinha como, impossível repassar tudo isso na ponta para o consumidor. Não faria sentido, porque você ia perder competitividade de preço demais, né? Então, assim, a gente repassou o mínimo no preço. Segunda decisão, que aliás é uma decisão que não foi nem muito colocada em questão, que era mexer em fórmula. A gente falou, não, isso não, assim, a gente não coloca isso em conversa, mexer na fórmula. Talvez seja a primeira decisão de muita gente, né? Então, e pra gente isso é sagrado, né? Pra gente isso é sagrado, é uma coisa mas isso nós estamos falando só do chocolate, né? Quando a gente fala olhando em crise, olhando em movimentos desse tipo, e aí para o mercado como um todo, muitas empresas vão para... Eu estou falando na questão da alimentação, restaurante, tudo aquilo que é possível reduzir, eu tiro um pouquinho da qualidade, mas eu mantenho aqui o preço. Porque para o brasileiro, né, nós brasileiros, empresários brasileiros, é muito difícil, né?
essa falta de tranquilidade, não existe um equilíbrio, existe emoção, né? Pois Tá é. igual a montanha-russa do novo parque que nós vamos falar daqui a pouco, né? Ela vai e volta, vai, enfim. Então, às vezes, não tem outra saída a não ser mexer na qualidade. Para Cacau Show, isso é. Isso é negociável. Entendi. E nem tô aqui para falar que tal indústria tá Não, você certa ou tá certo, não errado, é sobre né? isso, né? Vamos Cada trazer um no sobre seu o nosso quadrado, negócio. cada um no seu quadrado. Mas a nossa crença é o seguinte, poxa, a Cacau Show chegou até onde chegou e tem muito mais mercado para ganhar. A gente, né, hoje a Cacau tem aproximadamente 16% do mercado de chocolate como um todo, da Páscoa já é um pouquinho mais de 50% no mercado de Páscoa, quando isola só a Páscoa, com o consumidor acreditando muito na marca, a gente criando cada vez mais força de marca. E hoje o consumidor ele é mais sensível, né, a perceber diferença no produto do que no passado. Não, totalmente. Então hoje, e mais do que isso, Djan, há 20 anos a comunicação era muito diferente do que é hoje. Hoje um consumidor ele pode fazer uma mensagem para o bem ou para o mal da marca, chegar muito rápido a milhares, a milhões de pessoas. Distorcer, não Não é? distorcer, falar, enfim, cada um tem. Eu costumo dizer que esse momento nós estamos passando e que não volta mais, né? Eu fui muito da mídia, né? Antigamente existia mídia de massa, né? Então, mídia, 4 grandes, não sei o quê, 4 isso, 4 rádios, 4 TVs, 4, né? Enfim, hoje é massa de mídia, né? Então, eu acho que inverteu. Eu trago isso muito quando eu vou falar sobre esse tipo de assunto. Então, o que é massa de mídia, né? Cada um virou uma mídia, né? Então, assim, a massa mídia acaba tomando conta do mercado. E aí vai muito de frente com o que você falou. Só que eu preciso parar um pouco nesse sentido do nosso bate-papo, até para fazer raciocínio e ter uma consciência melhor. Quem era o Arlan de 50 lojas de 22 anos atrás e quem é o Arlan hoje? Qual é a diferença e quais foram os desafios para chegar no Arlan de hoje? Rapaz, Você achou que ia passar o pessoal e já tinha passado, né? Mas eu preciso uma pergunta complexa. só para corrigir. É uma pergunta complexa essa aí, né, rapaz? Essa aí precisava ter combinado, porque eu precisaria passar umas 3 horas no espelho para responder essa. Vou tentar. É terapia. Mas olha, eu acho que uma pessoa que ganhou muito aprendizado. Era um Arlan para um ano só, ficou 22. Pois é. Qual foi o grande desafio disso? Eu acho que o grande desafio, Djan, foi me desenvolver em relação à resiliência, em relação a estar numa organização que, é claro, que existe muita estrutura, muita governança, muito planejamento, mas é um lugar em que existe muito aproveitamento de oportunidade. O que eu quero dizer é o seguinte, poxa, nós vamos fazer um negócio agora, mas surgiu uma forma de fazer melhor. E uma pessoa muito cartesiana, como eu era quando entrei na Cacau Show, por vários motivos, muito cartesiano, meus primeiros 1, 2 anos lá na Cacau Show, eu falava assim, por isso a coisa do primeiro ano, eu falei, isso aqui é um lugar de doido. Só que isso me trouxe acho que uma complementariedade em visão de como fazer as coisas, de como aproveitar o melhor das coisas, de relacionamento com pessoas, que, assim, estou há 22 anos, não tenho planos de sair, porque é uma empresa, não que eu saiba, pelo menos não da minha parte, né? Porque é uma empresa que ela nunca foi a mesma em cada ano. Mas será que aí não é? Aí é esse desafio que é o segredo do negócio? Então, porque nos desafia, né? E por outro lado, você vai se adaptando. Tem uma história que é o seguinte, adaptando ou se reinventando? Eu acho que se reinventando é mais correto, né? Tem uma coisa lá, uma das tantas histórias que eu posso colocar aqui. Primeiro, eu devia ter guardado aquele e-mail. Nos meus primeiros 30 dias, 2 franqueados mandaram um e-mail para a pessoa que era meu gestor na época, sugerindo minha demissão da empresa. Não funcionou, né? Tô aqui e tal. Eu acho que não deu certo. Porque era uma função que eu exercia quando eu cheguei lá, que era a função do consultor de campo. Eu fui o primeiro consultor de campo da Cacau Show. E esses franqueados já estavam há 4 anos lá. Consultor de campo, para quem não sabe. O consultor de negócio. Hoje, consultor de negócio é a nomenclatura mais utilizada. Chique. E essas pessoas, chique, né? Só que as pessoas enxergavam como um fiscal de loja. E essas pessoas já estavam há 4 anos. Embora a franquia tenha começado em 2004, as lojas no sistema de concessão de marca já existiam desde o ano 2000. Então, esse é um pedaço. Um outro pedaço foi ali eu tinha acho que uns 30 dias de empresa também, e foi um telefonema um pouco mais acalorado com a franqueado, foi intenso. Quando eu desliguei o telefone, o meu gestor me chamou, eu falei, bom, acabou, né? Minha carreira acabou nesse um mês, eu tinha planejado um ano, mas um mês e tal. E olha que interessante, ele falou o seguinte, ele falou, poxa, mas você foi um pouco mais enérgico, né, com a franqueada nossa de Araraquara.
né? Eu falei, Ela olha, tá lá até hoje, não? ela, até pouco tempo ela estava, Tá. e viramos amigos, Tá, inclusive tá. depois. Então, beijo, Eu falei, Araraquara. Ana Carolina de Araraquara, e eu falei, olha, precisou, a situação requereu. Ele falou, olha, eu quero te dar os parabéns. Aí eu fiquei maluco, eu falei, pô, eu achei que ele ia me dar uma bronca, né, porque eu achei que pelo seu jeito, pelo seu temperamento, você não ia resistir à pressão dos franqueados. Eu falei, mas que coisa louca, porque aí eu estava começando a trabalhar com franquia, e eu falei, poxa, eu acho que eu fui muito rude com o cliente, que de certa forma, ele não deixa de ser um cliente também, né? E aí você vai aprendendo, começa a aprender a lidar com essas situações, aprender a lidar com o perfil da empresa. Nos primeiros 5 anos a empresa tinha um comportamento com o franqueado, hoje tem muito mais maturidade, e aí você vai crescendo junto com isso, vai também colocando a tua contribuição, porque cada pessoa tem o seu jeito de ser. Mas então, a empresa cresceu junto com os franqueados e vocês cresceram junto com a empresa, né? Não tem jeito, empresa, né? Ela foi se inventando, se reinventando ao longo do tempo, ou seja, em pleno voo. Então, sendo mais objetivo, eu diria que o Arlan de hoje em relação ao Arlan de 22 anos atrás é uma pessoa que tem hoje, eu acho, um pouco mais de repertório de experiência para diante de qualquer situação, né? Fala, não, peraí, vamos, respira, ou não, só vamos voltar com esse assunto amanhã, né? Uma noite de intervalo faz uma diferença em tomadas de decisões, rapaz. Menos, uma velocidade talvez um pouco mais lento, mais tranquilo, mais assertivo, né? Nós estamos igual o Romário já, Arlan, nós já estamos naquela fase, você só corre o necessário. Rapaz, você puxou pro futebol, eu gosto muito de falar que o meu, enfim, né, hoje eu me assemelho muito mais ao Dunga da última Copa, porque o Dunga, você pega o Dunga das primeiras Copas, sempre foi um cara muito raçudo, tal, né, mas o Dunga da última Copa, ele corria muito menos, mas ele acertava muito mais para onde ele tinha que correr quando corria ou para onde ele tinha que passar o bastão, passar a bola, né? Já sabia fazer, né? Sabe fazer. Hoje sabe fazer, pelo menos até agora, né? Porque vai que muda e sabendo que não acaba, cada ano diferente, o aprendizado não tem fim. Aprender com franqueados também é uma delícia de gente. Tinha franqueado que eu visitava e eu chegava lá para falar, e eu falava para eles, falou, olha, eu vim para te ouvir. Né? Porque em geral o franqueado está esperando o consultor de negócio para lá, não, você faz. E tinha franqueado que eu tinha essa clareza. Eu falei, cara, esse cara aqui eu vou para ouvir. Vamos falar um pouco, agora já que nós falamos já entramos, não tem como não entrar na Cacau Show, né? A Cacau Show não sai da gente, enfim. Eu gostaria que você falasse para mim por que a Cacau Show, eu quero que você assim traga, por que a Cacau Show, para você, no seu olhar, com a sua visão, por que a Cacau Show vai muito além do chocolate? O que tem nessa empresa? A Cacau Show ela vai muito além do psicopata do CEO que tem lá, porque ele é um psicopata, aquele cara. Tem muita energia, homem, rapaz, tem muita energia. Mas é que tem um negócio que é o seguinte, a pessoa não tem muito meio termo. Ou ela ama aquele negócio, ou ela não vai se adequar e ela não passa muito tempo ali, né? Por que ela não se adequa? Porque não tem comodismo naquele lugar. Né? E por que ela pode amar aquilo lá? Porque é um universo de aprendizado, é um universo de evolução. E não tem um dia igual ao outro. Não tem. Então eu diria que a Cacau Show ela vai muito além do chocolate, porque você tem ali muita oportunidade de crescimento pessoal, profissional. É uma empresa que ela é muito sólida de vários aspectos. Então, a gente passou, falei agora, de alta de cacau, tem uma empresa europeia que quebrou, porque isso aí foi um problema mundial. Sim. Tem uma empresa europeia de décadas que quebrou. Né? Nós passamos por 2021 por pandemia, nós passamos por problemas internos da própria empresa, né? Teve ano que o cara, que faz? Você imagina a Cacau Show, você imagina um departamento de expansão da Cacau Show, na época que existia um equipamento chamado secretária eletrônica, com 3 meses com a seguinte mensagem, volte a nos procurar, se você quer ser um franqueado, volte a fazer contato conosco a partir da data tal. 3 meses, que tem um problema de logística, até hoje a gente tem clareza que não era necessária aquela decisão, porque uma loja você não abre de um dia para o outro, tal, não sei o quê. Né? Mas então, é uma empresa que ela superou tudo isso.
né? Já grande agora, por exemplo, teve um problema na fábrica de Linhares com incêndio. Então, é uma empresa que é um espírito de muito crescimento e superação. Então, mesmo os franqueados, quando deixam a Cacau Show, por N motivos, muitos deles, eles deixam e mandam para a gente e-mails, mandam mensagens dizendo o quanto eles cresceram na jornada. Profissionalmente, né? Falando. Tá? Exatamente. Então, eu diria que ela vai muito além do chocolate pelo que ela promove da mentalidade de crescimento nas empresas. Quando a gente fala vai muito além do chocolate, nós estamos falando de quantas franquias hoje no Brasil, saindo das 50 que quando vocês começaram? Hoje são 4.700 operações. 4.700. Em torno de 2.200 franqueados no Brasil inteiro, né? Mais de 1.700 municípios, aqui a gente está presente. É um negócio que já impacta a vida de muitas pessoas. E aí, não satisfeito, o psicopata bate a cabeça e aí nós vamos para o segmento do entretenimento. Eu queria que você falasse sobre isso. Esse é um negócio interessante, porque tá tudo, o mercado é nosso, então. Estamos consolidados, não sei, eu não precisava mexer com mais nada, mas não, mesmo assim essa empresa realmente não é para qualquer um. O que aconteceu? Então, mas tem um fundamento nisso aí, viu? Não, deve ter, né? Porque louco veio do espaço. Mas falar assim, ó, isso nasceu muito além de um planejamento estratégico de 15 anos, 20 anos, não. Mas olha... Se tivesse nascido um planejamento estratégico de 15 anos, 20 anos, não tinha dado talvez certo. Não ia ficar no planejamento, ia ficar no papel, ia ficar no planejamento. Acontece. Em 2021, que veio a aquisição do primeiro hotel. Foi em Águas de Lindóia, em Campos do Jordão. Foi Campos do Jordão, Benito Cacau, Campos do Jordão. Só para a gente explicar, né? Aí o grupo já fazendo aquisições, até porque diversificando os segmentos. Já é do grupo isso, né? É isso aí. Aí, depois nesse intervalo de tempo, veio a aquisição do Play Center e de um segundo hotel em Águas de Lindóia. E nessa história... se concretizou, começando a construção há 2 anos, o Cacau Parque, que o Cacau Parque, o projeto de um parque, ele é de uns 15 anos atrás. Então, um grande parque aqui do Brasil, excelente, linda estrutura, sim. Chegou a tá pronto para vender para Cacau Show, e na hora de vender, a administração familiar, precisava todo mundo estar alinhado, não houve concordância de todos, então esse projeto ficou para lá. Mas o que a Cacau Show passou a entender é o seguinte, olha, as lojas, e aí entra também numa outra coisa que são as mega stores, as lojas de 400, 500 metros quadrados. Nossas lojas começaram lá atrás, principalmente as de shopping, com 20 metros quadrados, 25 quando muito. Que era o padrão, né? E que era para poder pagar o custo de ocupação, né? Então, a coisa, se a gente pudesse ter 50 e tal. Só que nessa loja, o consumidor, ou mesmo crescendo para 30, o consumidor ele passa 15, 20 minutos nessas lojas. Quando a gente começou a fazer as superstores, as mega stores, a gente percebeu esse consumidor ficando 1 hora na loja, às vezes um pouquinho mais. Na loja lá de Itapevi, que você conheceu, domingo, o tempo médio de permanência é de 4 horas naquela loja. Na verdade, a pessoa vai para a loja, né? E ela não é numa loja, ela vai para passar o dia pois lá, né? E mesmo na superstore de shopping, aí ela já fica 1 hora, 1 hora e pouco. Quando a gente entra no universo dos parques, o que eu tenho? Essa pessoa dentro da marca, porque é um parque, não é um parque, não é um hotel, é um hotel da Cacau Show. O hotel ele é vestido de Cacau Show. Essa pessoa, a gente tem ele vivendo o Cacau Show pelo menos um final de semana, né? E quando a gente projeta que vai inaugurar... Desculpa, mas sem contar que na criança nós estamos embutindo. É o mesmo efeito Disney, né? Você cria memórias. Você cria memória. E aí eu vou precisar trazer meu filho aqui. Pois é. Né? E aí isso vira um ciclo, né, de prazer e felicidade. E a gente percebeu isso muito felizes. Porque o Hotel de Campos do Jordão, claro que é um hotel também para famílias, mas ele está num lugar bacana, uma vocação muito para casais, tal, não sei o quê. E quando você vai para Lindóia, que é um hotel com uma vocação muito mais para famílias, cara, é uma loucura lá de final de semana. E a pessoa não tem como ela não sair dali, é o que você falou, aquela criança ali de 10, de 8, de 11, 12 anos, ela leva para a vida, porque ali passa a acontecer aniversários, passa a acontecer festa de formatura, passa a acontecer casamento, então ela fica na memória. A família inteira, né? Pois é. E aí eu tô falando que a gente sai de 15, 20 minutos com o consumidor junto com a gente, na loja 30 minutos, mais 4 horas na loja grande, final de semana. E agora com o parque que vai inaugurar, a gente olha essa pessoa, se ela
ela vai ter motivo para ficar uma semana com a gente, entendeu? Então, toda essa jornada, ela, além de ser uma jornada para o franqueado de crescimento com modelos de loja, para o consumidor, é uma jornada da gente estar muito mais presente na vida desse consumidor. Não é a gente nunca enxergou como uma mera troca de dinheiro por produto, né? Porque aí você se iguala à grande maioria das organizações. Então, todo esse universo que vem acontecendo em cima da marca, ela está muito mais envolvida, até diria em aspectos subjetivos, mas de estar presente realmente, não só no bolso do consumidor, claro que no bolso também é um negócio, ele precisa crescer, inclusive para gerar mais recursos, porque é uma rede, né, de franqueados, para gerar mais recursos, para ter mais negócios, mas tudo isso, e que inclusive todas essas marcas, no último dia 7, agora que foi divulgado para a imprensa, para o mercado, ela passa a estar dentro de um grande guarda-chuva, que é o universo Cacau Show. Eu lembro que você fez a apresentação lá, você mostrou. Pois é. Que é gigantesco. Pois é, então, fazenda no Espírito Santo, né? Então tudo isso passa a agregar um valor na marca que ela vai muito além da simples troca, né? Simples entre aspas, nunca é tão simples muito assim, mas de produto por dinheiro, né? Tá, e aí falando nesse sentido, será que esse é o segredo, Erlan? Estava pensando nesse assunto, né? A gente está falando de Café com Negócios, a sua presença aqui, eu fiquei muito pensando um pouco sobre isso. Será que esse é o grande segredo de bater de frente, de estar à frente, de ser uma referência mesmo em players que tantos anos foram líderes de mercados multinacionais, que são de fora do país ou de dentro do país, que tinham imensas fábricas trabalhando do mesmo jeito? Primeiro esse amor, esse carinho, essa naturalidade, essa reinvenção, porque fica muito difícil, no meu entendimento, para grandes players concorrer para quem não tem um padrão definido, né? E eu vejo que a Cacau Show não tem um padrão definido, ela tem um padrão Cacau Show. Qual é? Pode ser qualquer um amanhã, desde que faça sentido, né? Mas não está fazendo sentido para mim, não tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para os meus clientes, para o meu negócio. É mais ou menos por aí? Olha, já é mais ou menos por aí, porque, primeiro, a gente conseguiu... Veja só, tomava conta desse mercado, né? Mandava no mercado. Mas aí, o que você tinha? Você tinha... Porque, vamos lá, tudo isso passa também pela entrega que você faz para o seu consumidor. Sim. E aí, o que você tinha? Você tinha o que a gente chama de chocolate massivo na prateleira do supermercado, acessível, mas de uma qualidade que não era exatamente uma qualidade que o cliente, poxa, gostaria, mas é o que tinha. E você tinha, por outro lado, poucas marcas que entregavam produtos de altíssima qualidade, mas pouco acessível, porque são de preço. Para a grande população. E aí, o que a Cacau Show conseguiu encontrar ali foi um grande espaço. Falou, olha, como é que eu entrego para esse consumidor um produto de qualidade, um produto que agregue valor quando ele for presentear, até hoje 60% do que se vende na loja é para presente, e um produto acessível. E a forma que a Cacau Show encontrou de fazer isso foi sempre entendendo que o caminho era a escala. Entendi, porque a qualidade era de alta qualidade, nunca foi de baixa qualidade para pegar sempre foi de alta qualidade. Só que para poder produzir alta qualidade com preço acessível, tinha que ter escala. Então a nossa busca sempre teve por escala, sempre teve por entregar para o consumidor um produto que ele tenha percepção de artesanalidade. Então a gente tem produto que até hoje o consumidor jura que foi feito ali no fundo da loja. Uma plaquinha que vem, né, o obrigado, Feliz Dia das Mães, dá para personalizar. E no começo era mesmo, esse produto era uma pessoa lá, né, aquela bisnaga de chocolate e tal. E aquilo lá, esse específico ganhou um... Né? Então, aí que tá, hoje já não é mais nenhuma, hoje é uma máquina, porque precisou, né, a gente precisou, aliás, essa máquina desse produto específico é muito interessante. Ela me lembra, o exemplo para a gente trazer aqui, aquelas máquinas que tinham, é uma impressora, pronto. Que você coloca vários tabletes ali, você programa, né? Mas isso não só nesse produto, uma coisa da gente poder... deitado embaixo dessa máquina, só com a boca aberta. Então, rapaz, a coisa sempre passou por a gente entregar um produto de qualidade para o consumidor, mas ele entendeu o carinho que ia naquele produto. E quando a gente começou a crescer por franquia, aí a gente tinha, em cada unidade franqueada, o dono da Cacau Show. Aí entra também no universo de cultura. Aí entra em cultura. Aí juntou as duas coisas também, né? Porque você tem um dono no local, né?
Pois é. Então, essa é uma. Aí a As gente outras já marcas não falando tinham, um né? pouco de franquia, Estratégia. porque as outras marcas não tinha. Você tinha uma marca ali de chocolate muito bom, mas a gente acabou com isso conseguindo uma capilaridade muito grande, muito rápido no Brasil, porque tinha mercado, era uma marca que se tornou muito benquista para o consumidor e despertou o interesse do empreendedor. Quando a gente fala do Arlan Rock, nós falamos também do livro. Eu queria que você falasse um pouco do livro, dessa história, desses 22 anos aí, né? Rapaz, isso foi um projeto delicioso. É que escritor falar do livro, eu estou até me intitulando escritor, né? Mas quem escreve falar de livro é que nem pai falar de filho, né, rapaz? Mas isso aí, olha, foi um projeto delicioso. Porque o que me despertou é a inquietude para fazer esse livro. Eu ganhei lá atrás de um amigo, gosto muito de ler, um livro chamado Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança, uma psicóloga americana, Angela Duckworth e tal. Eu li aquilo e ela estuda, ela coloca a ciência para entender, poxa, por que uma pessoa, Explicando uma coisa por que uma pessoa consegue alcançar seus objetivos, outra não, e não sei o que e tal. E aquilo lá começou a me provocar uma inquietude que eu falei, cara, mas a gente tem aqui milhares, centenas de franqueados, né? Por que uns vão bem, outros não vão tão bem? E eu falei, poxa, mas eu quero estudar sobre isso um pouco mais. Eu falei, mas eu não posso pegar só franqueado aqui da rede que eu trabalho, porque vai ter uma limitação. E aí eu resolvi conversar, né? Por que franqueado? Eu queria que no final esse produto, essa entrega, fosse algo inspirador para quem tivesse acesso àquilo. E aí também me ocorreu, eu falei, poxa, se eu for atrás de franqueadores, primeiro que o acesso não é tão fácil, e segundo, o franqueador às vezes ele já está num patamar de sucesso que ele fica distante da realidade, do empreendedor comum, sim, da grande realidade, né? E eu falei, o franqueado, primeiro que eu acho que tem algo gostoso para vir aí. E aí eu fui conversar com amigos, que eu selecionei 10 redes para conversar com esses franqueados. Esses amigos foram indicando, porque eu não conhecia o franqueado, né? Você vai ligar para ele e falar, me fala a tua vida. Eu não te conheço, né? E esses franqueados, eles tinham que ter ali uma história que trouxesse algo que, olha, passou por algum perrengue e teve que levantar a cabeça e sacudir a poeira. É um storytelling. Porque senão, a inspiração... E foi muito melhor do que eu esperava, mas não teve uma entrevista que eu não terminei ali lacrimejando, emocionado com quem contava a história. Só que não começou quando ele decidiu ser empreendedor. Começou quando ele era criança, para entender o seguinte, qual foi a influência da família, qual foi a influência do pai, e nem sempre foi o pai, a mãe, às vezes foram os avós. Então é muito interessante porque ali você percebe a influência familiar, ali você percebe o que despertou interesse naquela pessoa a empreender, valores que fizeram ele se motivar a empreender, e mais do que se motivar a empreender, conseguir passar por cima das dificuldades que ele teve, e uma parte técnica contada na história, que é a relação dele com o franqueador. Então ali você tem muito aprendizado. Eu diria, sendo um pouco prepotente no que eu vou dizer agora, que aquele livro ele entrega essas histórias, né, as histórias das pessoas, ela entrega um tema muito delicado, muito falado no meio do franchise, que é o perfil ideal do franqueado. Que é um negócio quase utópico, né, perfil ideal do franqueado. Sim. Mas você consegue ter ali características, porque são franqueados de redes diferentes. Talvez esteja alguns pontos tem muita importantes. Coisa ali. São de redes diferentes, são de uma abrangência geográfica que também eu quis espalhar isso geograficamente para não sabe que ele viés, não, mas é só porque é o franqueado da grande capital que deu certo. Não, tem gente do Brasil inteiro, né, de perfis diferentes. E quando eu juntei todas essas histórias, foi interessante, porque assim, foi um processo de aprendizado enorme, né? Porque eu juntei tudo, falei, cara, e agora? Como é que, né, para publicar? Isso é outra, né? Outro desafio. Outro desafio. E aí eu fui conversar com um jornalista, falou, não, eu faço ghostwriter, tal, não sei o quê. Eu falei, putz, isso é legal, mas eu tinha uma preocupação com a essência do livro. Eu falei, cara, mas eu que ouvia, inclusive uma dica de uma amiga, ela falou, olha, você faz isso online, porque depois que você vai assistir de novo, você vai perceber aonde a pessoa deu mais ênfase, onde ela se emocionou. Transcrevi cada palavra ali da conversa, e aí fui buscar a editora para fazer, foi muito gostoso. No ano seguinte da publicação, o livro ganhou o prêmio da ABF na categoria Educação no selo de excelência. Né? Então, tem um aprendizado muito rico ali. Eu sou sempre muito grato, especialmente a todos os franqueados das redes que toparam participar do projeto, que é a história da vida deles que eles entregaram ali. Quando eu terminei a entrevista com o segundo franqueado, que era uma entrevista, mas era uma contação de história, não tinha um roteiro exatamente, pergunta e resposta. Mas no final eu perguntava, poxa, tem alguma coisa aqui que você queria contar e tal? E ele falou um negócio, ele falou, que aquilo lá me arrepiou, ele falou, Arlan, eu só queria te pedir uma coisa. A gente ainda não se conhece pessoalmente, estou falando com você pela primeira vez aqui,
a gente gostaria que você respeitasse muito a nossa história, porque a gente não sabe onde isso vai parar. Pô, aquilo lá deu um senso de, não que não tivesse, mas deu um senso de responsabilidade, um choque. E, enfim, Ou seja, foi um não projeto... posso sair ano que vem, você falou. Ah, não, mas, mas foi um processo delicioso. Empreendedores de Coração. É um livro delicioso. O que ele te perguntou? Ele me pediu, falou, olha, eu gostaria que você respeitasse muito a minha história. Então, eu gostaria que você, respeitando a história da Cacau Show, respeitando a sua história, qual é a sua última mensagem para quem está assistindo e ouvindo o nosso podcast do Café com Negócio? Olha, é uma mensagem que, primeiro, para todo o que a gente chama agora de todo o universo Cacau Show, né, que é constituído pelos franqueados, pelos colegas de trabalho, pelas pessoas que já passaram por aquela casa. Pelos parceiros. Pelos parceiros, não é? O nosso muito obrigado, né? Porque tudo isso só existe por conta de toda a entrega dessas pessoas. E para todos os colegas que atuam no franchising, entender que a gente trabalha com um negócio muito sério, que é a vida das pessoas. O franqueado, quando ele procura uma franqueadora, ele está entregando, naquele momento, ele está entregando o projeto de vida dele, né? É claro que a responsabilidade lá na ponta, na unidade franqueada, ela não é do franqueador somente, ela é muito mais do franqueado ali, mas o franqueador ele está por trás de tudo isso e passa muito por a gente, da obra, é um conjunto da obra, mas passa muito pela responsabilidade do franqueador e entender o impacto que ele está promovendo, está provocando na vida daquela pessoa. E eu vejo esse impacto quando a gente chega lá no escritório ou na loja, né? E vê, principalmente no escritório, e vê aquele número aquela parede com uns 4.000 e poucos franqueados, cada um com o seu nome na parede do escritório, aquilo já é um impacto, né? Pois é, a assinatura do franqueado fica eternizada ali. Sensacional. Esse foi o podcast do Café com Negócios, muito além do chocolate. Meu professor, acredito que nós somos além do chocolate hoje, né? Conseguimos, eu espero né? que sim, porque eu gostei do papo, espero que você tenha gostado também, viu? Ó, foi um prazer ter você aqui comigo no nosso Café com Negócio. Eu preciso fazer um encerramento oficial aqui. Então me permita, meu professor Arlan, cadê aqui a página? Eu precisava ler tudo isso aqui de roteiro, só para você ter ideia, tá? Que a minha diretora aqui, ela manda eu ler tudo isso aqui, eu li a noite toda. Vamos lá, para finalizar o nosso Café com Negócio, eu quero agradecer em primeiro lugar o nosso Senac Hub Academy, que mais uma vez nós estamos aqui, o Café com Negócio. Eu tenho, assim, o Senac Hub Academy é a casa do Café com Negócio. Então, falei isso no começo, falo agora no final. Muito obrigado, Senac, muito obrigado por essa parceria de sempre. Quero agradecer também ao Bosque dos IPs, a TOTS, o RD Station, Sistema Comércio, FEComércio, Sebrae, Isto É Mato Grosso do Sul, Resine Marcon, Office Formato, IASO, que cuida do nosso aplicativo do Café com Negócios, Flora Insights, Soldamac, Abalô Cosméticos, RCL Consultoria de Carbono Neutro e Energia A. Mais uma vez, muito obrigado. Sem vocês não existiria o Café com Negócio e é por vocês que nós estamos aqui. Muito obrigado por mais esta edição, por esta oportunidade. E meu professor Arlan Roque, que venham muito mais temas, visitas e muito mais Cacau Show para todo o nosso Brasil e principalmente sucesso nos projetos, sucesso no entretenimento, o parque projeção de inauguração, nós falamos. Novembro do ano que vem. Novembro do ano que vem. E o nome do livro, acho que é importante a gente falar. Empreendedores de Coração. Acha onde? Acha na Amazon ou nos contatos e redes sociais, Arlan Roque. Gosto muito de mandar com dedicatória. Então é só mandar uma mensagem para que eu possa mandar com dedicatória para quem pedir se interessar em aprender com essas histórias. Vamos colocar aqui embaixo as redes sociais. Um abraço a todos e até o próximo episódio.